Bom, primeiro, muito obrigado, eu agradeço o convite. Sou eu que devo agradecer, porque talvez de todos os trabalhos que se façam numa casa espírita, no meu entender, um dos mais importantes é esse, que é a divulgação. A divulgação no sentido de você passar os conceitos da doutrina, porque não tem outro jeito da gente se transformar se não conhecer. Então, caridade é muito bom, filantropia, o passe, tratamento, mas o estudo da doutrina eu considero um dos mais importantes. Então, esse movimento, né, da gente poder ir para uma outra casa e poder dividir o que a gente faz nesse tempo todo aí de caminhada na doutrina é extremamente importante. Bom, eu sou professor, né, filho de professores, sobrinho de professores, irmão de professores. Eu acho que a única coisa que eu aprendi razoavelmente bem na vida foi estudar e falar, né? Eu não sou bom em outras coisas, não. Meu nome é André, mas de verdade é André Luiz, porque meu padrinho espiritual é ele, né? Minha mãe escolheu o nome porque eu nasci numa casa espírita, né? Numa época em que os trabalhos eram feitos em casa. Graças a Deus isso não acontece mais, né? Mas eu sou dessa época, né? Então, André Luiz é porque ele está aí sempre comigo, eu sempre peço para ele. Essa conversa de hoje é um histórico, como eu coloquei, da doutrina que o Carlos viu lá na Casa do Caminho. A Casa do Caminho é quase vizinha de vocês, né? Ali para cima da Brasil. E é mais para vocês verem como é que a coisa foi caminhando até chegar onde a gente está hoje, né? Então, primeiro de tudo, né, a gente precisa entender o que é doutrina espiritualista e o que é materialista, né? O materialista é aquele que não acredita em nada além da matéria física, né? E o espiritualista é aquele que acredita na sobrevivência do espírito e na comunicação com eles. Se a gente for mais preciso, nem deveria ter colocado a palavra espírito. É aquele que acredita que existe alguma coisa além do corpo físico, né? E por que eu coloquei isso? Porque nós somos um corpo de conhecimento. A doutrina espírita está dentro das várias doutrinas espiritualistas, né? Mas ela segue aquilo que está descrito nos princípios que foram ditados pelos espíritos para o Allan Kardec. Então, muita gente fala, eu sou espírita kardecista. Desculpa, você é espírita. Só existe espírita kardecista e existe espiritualista de qualquer outra linha. Quem segue Kardec é espírita. A palavra foi inclusive criada depois do trabalho dele, né? A gente não tem ritual, a gente não tem imagem, não tem vela, não tem incenso, não tem paramento, a gente não tem uma estrutura como religiões mais formais. Agora, uma coisa que precisa ficar clara, que eu já ouvi muita gente dizer, né, é que é cristão. Muita gente fala que a gente não é cristão. Não, pelo contrário, né? Senão a gente não usava o Evangelho de Jesus, né? Então, o trabalho, não do trabalho do Kardec, mas a codificação começa em 1857, quando ele publica a primeira versão do Livro dos Espíritos. E eu diria que para facilidade de estudo, não o Kardec, mas os seguidores dele sempre falaram nessa história de que a doutrina é apoiada num tripé de ciência, filosofia e religião. Não existe nenhum lugar em que o Kardec tenha falado isso, mas a gente usa para facilitar. O Kardec era mais holístico e a gente tem dificuldade. E o objetivo da nossa doutrina é só a melhoria moral de todos por meio da melhoria moral individual, ou seja, do trabalho que a gente tem que fazer para se melhorar como pessoa. E ela trata de fenômenos, que é o que mais chamou a atenção no início, que são muito antigos, né? E que a gente já deu inúmeros nomes, né? de milagre, a comunicação com os mortos, que se fazia no Egito, na Grécia, no Império Romano, né? Durante a Idade Média só fazia escondido porque o pessoal ia para a fogueira, né? Mas a gente não fala de nada que é novidade. Na verdade, os espíritos vieram só
recolocar outras palavras em conhecimentos muito antigos, né? Então, por que a gente fala que ela é ciência? Primeiro porque foi tratada por um grande cientista e ela estuda, né, à luz da razão e dentro de critérios científicos, os fenômenos do mundo espiritual e do contato dele com o mundo material. Então, Kardec utilizou conceitos estritamente científicos, de ciência positivista, para criar a obra, a codificação dele, né, o Pentateuco Espírita, dos 5 livros. A gente entende a doutrina como filosofia porque, a partir dos fenômenos, a partir da comunicação dos espíritos e do que eles trouxeram para a gente teve uma nova interpretação da vida. E, com os conceitos da doutrina, a gente consegue explicar coisas que a filosofia normal parou e tenta descobrir até hoje, que é explicar de onde a gente veio, por que a gente está aqui, para onde que a gente pode ir, né? Por isso que eu coloquei lá para onde vai, não é onde a gente deve ir, dependendo do que a gente faz. E ela é religião, não no sentido de religação, né? Que é o sentido lato da palavra religião, porque a gente nunca esteve desligado de Deus, mas porque ela tem o lado moral, que é retomar os ensinamentos de Jesus. Então, esse é o tripé que nos ajuda a entender, né? É o que eu falo ali, né? No cristianismo primitivo e antes dele, né, essas coisas eram super normais, basta ler o livro Paulo e Estevão, todos os apóstolos eram médiums sem saber que eram médiums, não existia nem essa palavra, e a gente sempre teve essa possibilidade de comunicação e de ajuda, né, do plano superior. No entanto, né, com o crescimento do poder da Igreja Católica, tudo isso foi caracterizado como heresia, né? Só podia ser feito por iniciados, que eram os sacerdotes. Se vocês se lembrarem, a gente durante muito tempo não teve acesso nem aos livros sagrados, não podia ler, né? Uma das grandes questões da reforma protestante foi o acesso das pessoas à Bíblia, e aí, portanto, né, a Europa protestante necessitava de fazer um passo a mais que a Europa católica não deu, que é de aprender a ler e escrever, né? Porque senão não podia ler. E aí só no iluminismo, né, é que a gente começa a se libertar de uma série de amarras na igreja, mas junto com esse descolamento, né, vem uma questão ligada a... Quando você tem um grupo que tem muito poder durante muito tempo e você se livra daquele poder, é extremamente comum você reagir, em física a gente diria, né, com a força exatamente igual, mas no sentido contrário. É a história do pêndulo, né? Então, durante muito tempo, tudo era explicado pela igreja, e quando apareceu o iluminismo foi explicado pelo quê? Deus não existe mais, né? A gente explica só com o que o homem conhece de ciência, né? O materialismo nasceu justamente por essa necessidade de você se desligar da figura de Deus para explicar tudo. Não era errado na época, foi errado depois como é que foi entendido isso. Porque na verdade Deus não pode explicar tudo, né? A ciência está aí justamente para explicar. Que Deus está por detrás de tudo é óbvio, né? Mas Deus não é uma explicação dogmática, e isso a doutrina espírita abraça, né? Por conta da visão científica dela. Então, na verdade, para a gente, começa no chamado caso da família Fox. Por quê? Né? Porque é o primeiro caso em que essa manifestação, esse tipo de manifestação, fica registrado em jornal, registrado em cartório, na polícia. E é óbvio que tem que acontecer onde? Nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque é o país onde você tem registro de tudo. Né? Isso eu admiro o americano. Isso daí aconteceu em 1848, né? O lugar chamava Hydesville, no estado de Nova York. Se vocês forem hoje no Google, né, ele vai aparecer com o nome de Arcádia, no condado de Wayne, e hoje ele tem 14 mil habitantes. Então eu fico imaginando que em 1848 ele devia ter meia dúzia de pessoas. Né?
E o que acontece? Eu não vou me delongar muito nisso daí, né? Esse caso está extremamente bem descrito no livro do criador do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, que chama História do Espiritismo. Mas a ideia é que essa família era metodista, eles tinham 4 filhos, mas quem atua nessa história mesmo são 2, a Kate e a Margaret, que são adolescentes. E em 31 de março de 1848 acontece a primeira conversa por meio de batidas na casa. Acontece um evento, essa menina mais nova brinca com o barulho da casa, porque todo mundo dizia que a casa era mal assombrada, mas o pai falou que ele não se importava, ele ia alugar a casa assim mesmo, né? E o que interessa é que eles têm uma primeira conversa, o fenômeno, vamos dizer assim, né? Ele conversa com as meninas por meio de batida na madeira da casa, e ele responde perguntas simples de sim ou não primeiro, depois elas inventam uma forma de você usar o alfabeto e conseguem conversar com ele. Para resumir a história, ele era um caixeiro viajante, ele pediu pouso nessa casa um tempo atrás, e por conta de ser caixeiro viajante, né, gente que viajava e vendia, ele tinha dinheiro, e o dono da casa matou ele para roubar o dinheiro e enterrou ele no porão. Só que ele fala, talvez ele tenha se explicado mal, né? Eles vão procurar, vão cavar o porão, eles não acham nada no porão, porque na verdade ele não foi enterrado, ele foi emparedado. Acho que ele não soube se explicar. E por que isso ganha notoriedade? Porque a igreja fica preocupada com a família, porque o pai é uma pessoa importante. Então eles fazem uma espécie de auditoria na casa durante vários dias, porque eles queriam ter certeza que não era brincadeira das meninas, né? Eles descobrem que não é brincadeira, mas em nenhum lugar, né, em jornal ou mesmo na polícia, quando foi registrado o caso, eles assumem que é alguma coisa sobrenatural. Eles não conseguem explicar. E isso fica registrado. A partir daí, né, ou seja, na virada do século XIX, que é um século incrível, né, aparecem nos Estados Unidos vários grupos de estudo paranormais, que na verdade era o espiritismo com outro nome, né? E aí, em Rochester, que também é em Nova York, 2 anos depois, aparece uma mensagem do Benjamin Franklin, né, que tinha sido um personagem importante na independência americana, e ele dá a mesma mensagem em 2 salas fisicamente separadas por meio de 2 médios diferentes. Para quê? Para comprovar que é ele que está falando. Essas são as 2 meninas, e uma fotografia da fotografia, e essa é a casa, que está iluminada. Eu imagino à noite como é que deve ser, né? Eu não dormiria na casa, com certeza, né? Então, e o pessoal cercava a casa. O livro dele é interessante, a história, né? Depois, um senador estadual nos Estados Unidos, que participava também de um desses grupos, ele faz 2 vezes a mesma pergunta com intervalo de 2 anos, e a pergunta era: por que estava acontecendo aquilo? Por que de repente os espíritos resolveram falar com os homens? E a resposta era para convencer as almas céticas da imortalidade da alma. Por algum acaso, dessa virada da metade do século XIX para frente, a gente não tem quase registro do que acontece nos Estados Unidos, e a gente começa a ter muita informação do que acontece na Europa de brincadeira, com o magnetismo animal, que era a história das mesas girantes, né? Eu acho que eu devo ter... eu vou ter foto, acho que depois. E o que era isso, né? As pessoas descobriram que tinham alguns amigos que eram capazes de, com a presença deles, movimentar o objeto. O objeto em geral era a mesa, cadeira, né? E o objeto respondia a perguntas. É óbvio que a maioria das perguntas eram perguntas extremamente frívolas, né? Do tipo, que cavalo que vai ganhar no segundo páreo amanhã,
se eu vou casar com um cara rico e bonito, esse tipo de coisa. Tanto que era festa, o pessoal ia para festa, né? Tinha bebida, tinha música, os saraus eram muito interessantes com isso. E é exatamente aí que aparece o nosso personagem mais importante da história, que era um professor, né, na época com 50 e poucos anos de idade, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não tinha ainda o nome que ele adota depois, né? E aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, depois eu fui pesquisar, eu ainda não consegui falar com um francês que conhecesse bem o sistema educacional da França do século XIX, mas me parece que ele era um pouco diferente do que ele é hoje. Então, talvez as traduções não sejam muito claras. Alguns biógrafos falam que o Kardec é formado, e quando você lê formado, você passa isso para o nosso conhecimento, ou seja, o cara com um bacharelado, coisa do tipo. Outros biógrafos dizem que ele tem conhecimento nessas áreas, porque na verdade o cara fazia até o liceu, né, que seria o antigo ginásio com o colegial junto, né, ou seja, faz os 4 anos e depois faz os 7 lá na França. E depois você estuda sozinho. Então ele é um autodidata. Mas o que interessa é que de qualquer jeito ele é versado em física, em química, em matemática, astronomia, ciências naturais, filosofia, psicologia, administração e principalmente em pedagogia, porque ele é um educador, porque ele trabalhou com Pestalozzi durante muito tempo, né? E ele é poliglota, porque ele fala, pelo menos os biógrafos dizem, ele fala fluentemente a língua dele, o alemão, porque morou na Suíça alemã, mas ele falava italiano, espanhol, inglês e holandês. Na época ele foi responsável, né, por uma grande iniciativa de reforma da educação na França e na Alemanha. E aí eu falo uma coisa para vocês, ele tem um apoio muito grande da esposa, que pouca gente conhece, que é uma artista plástica chamada Amélie Gabrielle Goudet. Eu diria que quando a gente lê a história que fala dela, você percebe que talvez sem ela ele não tivesse cumprido a missão dele. E se vocês procurarem, eu não sei se tem em formato eletrônico, tem um livro dele muito interessante, porque é do professor e não do Allan Kardec, que é de 1828, que chama Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. E que se vocês arrancarem as primeiras páginas, e eu falo as primeiras páginas porque lá está a data e o nome dele, vocês lerem o plano, vocês vão ver que ele não é de 1828, ele serve para qualquer lugar. Porque se ele fosse colocado para funcionar hoje no Brasil, a gente ia dar um salto na educação. É um livro fantástico da gente ler. Não descobri em nenhum lugar formato eletrônico, mas se vocês entrarem na estante virtual tem, porque eu comprei lá. Então esse é um livro anterior ao Kardec, né, que é interessante da gente conhecer. Então tá ele aí, nasceu em Lyon, 3 de outubro de 1804, morreu super novo em Paris em 31 de março de 1869, né? Ele não completou 65 anos, né? E morreu de aneurisma no. Teve um problema de coração porque tinha trabalhado como louco, né? Ou seja, um cara que acabou com a própria vida. Com certeza não foi considerado suicídio, porque o que ele estava fazendo era uma obra para a humanidade, mas ele deu a vida dele literalmente, né, para o nosso trabalho. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Não tenho. Infelizmente a casa que ele nasceu eu procurei, mas ela foi derrubada. Ela teve uma reforma em Lyon e eu estava andando que nem um doido na rua e uma pessoa parou para saber o que eu queria, porque acho que ela estava assustada, né? Porque eu não parava de andar num trecho pequenininho. E aí eu falei, e agora? O que eu falo para ela? Ela falou, olha, eu estou procurando a casa de uma pessoa importante que nasceu aqui, chama Allan Kardec. Ela falou, sim, mas todo mundo conhece ele aqui. Eu falei, nossa, que bom. E aí ela me explicou, ela tem um prédio que termina numa esquina e a casa ficava para frente, e hoje é uma avenida. Mas aí na avenida eles colocaram
ela chamou de pedra, mas para a gente em português é uma efígie, né? Então é um monumento com a figura dele, com as datas, e exatamente no lugar onde é a casa. E aí ele morreu em Paris, né? E aqui está a mulher dele, né? Viveu muito mais do que ele, para nossa sorte, porque ela segurou a barra depois que ele morreu na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E ela era poetisa, artista plástica, foi das primeiras professoras na França de letras e belas artes. É uma figura super importante, porque foi o braço direito em tudo, mesmo nos vários momentos em que ele quebrou financeiramente, ela estava do lado dele para apoiar e para manter o trabalho. Então conheçam, né? Se vocês puderem procurar mais coisa para saber dela, é uma personagem que é uma pena que a gente espírita desconheça, né? Então, ele nasceu em Lyon, então, como bom lionês, católico apostólico romano, filho de um juiz, né? Só que depois ele foi estudar na Suíça e na Alemanha, país protestante, vivia em internato, foi extremamente hostilizado e humilhado pelos colegas protestantes, e ele tinha o quê? Era adolescente, dos 12 anos para frente, 12, 13 para frente. E foi aí que ele concebe essa ideia de organizar uma grande reforma religiosa, depois do Martinho Lutero, que acabasse com o que ele chamava de discriminação e intolerância. E aí diz que ele alimenta a ideia de encontrar a verdade. E ele encontra a verdade, né, que é o Espírito, que vai depois conversar com ele, que se intitula, né, O Espírito da Verdade. Porque o que ele queria era essa unificação e acabar com briga, né? Porque não tem motivo de, se você está falando de alguma coisa que é para te levar para Deus, você não aceitar o outro que está só num outro caminho, indo para o mesmo Deus. O interessante é que assim, ele é extremamente conhecido nos meios acadêmicos. Ele tinha coleções de livros que eram utilizados em todos os graus, né, da formação acadêmica da época. Inclusive, eu procurei, mas não encontrei, ele tinha uma coleção de livros que os jovens que terminavam o liceu, né, que terminavam o colegial, eles compravam para estudar, para fazer o que seria o vestibular. Então era igual comprar uma coleção de livros do Etapa ou do Andro, alguma coisa assim, para você estudar. E eu queria ter achado isso, mas não consegui. E aí então, como é que começa o trabalho dele, né? Nessa virada aí da metade do século, né, ele tem um amigo que é o tal do Carlotti, que começa a frequentar esses shows de magnetismo, né? E ele convida o Kardec para participar. O problema é que, assim, embora eles fossem amigos, o Carlotti tinha uma má fama. Má fama no sentido de que ele era um cara meio fanfarrão. E aí o Kardec falou, se ele vai nisso, então isso não é sério. E nem quis saber, agradeceu, ele era super educado, mas não se interessou. A questão é que um pouco depois, né, ele é de novo convidado, né, e é pouca coisa, né, são meses, né, só que era um amigo que era estudioso como ele de magnetismo e era hipnotizador. E ele ficou profundamente tocado do fato de como o amigo conta para ele sobre isso, ou seja, enquanto um fala dos fenômenos, né, mesa girante, esse negócio, o outro fala da questão assim, o que está por detrás disso? E aí colocou a pulga, né, atrás da orelha do Kardec, que é cientista. Então ele vai nessa casa da senhora Roger, que é sonâmbula, esse é o termo usado na época, né, para o médium, e aí ele vai assistir, e ele tem contato pela primeira vez com esse fenômeno. E é aí que, apesar das brincadeiras, né, ele ficou olhando para o quê? Para o que está por detrás do fenômeno. Ou seja, se uma mesa é capaz de responder uma pergunta, mesmo que seja sim ou não, tem que ter alguma coisa por detrás da mesa, porque a mesa é burra, né? E aí então ele fala, não é a mesa que está respondendo, o que eu tenho que estudar é o que está fazendo a mesa responder. E a partir daí ele fica interessado e ele começa a frequentar, né? Olha as mesas como eram, né?
os médiuns postavam a mão, né? Eu acho que eu tenho uma mesa, uma foto em que, olha lá, aqui, ó, que ela está fora do chão ali também, né? E era interessante porque é bem científico, né? Você punha um grupo e a mesa levantava e respondia. Aí você trocava as pessoas punham a mão e nada acontecia. Por quê? Por que com algumas pessoas acontecia e outras pessoas não acontecia? Né? Por que tinham pessoas especiais para fazer isso? Tudo isso chamou a atenção do Kardec. Né? Quem que são essas pessoas? O que elas têm? E como ele estudava muito a questão do magnetismo, há muito tempo, né? E o magnetismo era um negócio que estava em voga naquela época na Europa, né? Ele foi por esse caminho, ou seja, deve ser exatamente isso que a gente tem que estudar e tem que entender, né? Então aí ele conhece duas famílias, né? A família Boudin, que tem duas filhas, a Julie e a Caroline, né? Que usavam cesta peão, eu já conto para vocês. E também conhece esse senhor Rustam, que é preceptor de uma outra menina, a Jafé, de 15 anos, e que utilizava a cesta de bico. A cesta peão, gente, era cesta peão porque era uma cestinha mesmo, em que o lápis ficava enterrado de assim, de ponta, no meio, e o médium punha a mão e ele escrevia, só que ele escrevia em espiralado. Então começava no meio da folha e ia escrevendo, imagina que ele vai escrevendo, né? Você teria que ficar rodando a folha assim para ler, e ele escrevia de forma contínua. Então a pessoa que ia ler depois ia lendo e ia separando as palavras. Depois os espíritos explicam que tem uma outra forma, né? E eles falam da cesta de bico, onde você põe o lápis inclinado, né? Igual quando a gente escreve, na ponta da cesta, e aí ele começa a escrever em linha, né? Mas tudo isso, gente, tinha um porquê, né? Ou seja, aos poucos foram se educando, né? Espíritos e médiuns, que ainda não eram médiuns, eram sonâmbulos, né? Da forma de trabalho, né? Porque era uma questão nova. E um negócio que, se vocês prestarem atenção, né? Olha só, uma tem 12, uma tem 14, uma tem 15. Né? Por quê? Por que é adolescente? O que está acontecendo com uma menina adolescente? Está com os hormônios doidos, com uma produção de ectoplasma maluca. Né? Então, casa que tem meninas, né? Tem muita produção de ectoplasma. Casa que tem muita produção de ectoplasma tem possibilidade de mediunidade de efeito físico. Né? Por isso que ele trabalhou. Essas três trabalham com Kardec até a publicação da segunda versão do Livro dos Espíritos. São as que mais trabalham com ele. E ele vai a semana inteira rodando, né? Na casa de um, na casa de outro. Olha lá. Essa é a cesta de bico. Tá vendo que o lápis fica na ponta? E aí você já começa a escrever. Eu fiz essa experiência com os meus alunos lá na Casa do Caminho, para as pessoas pensarem assim, como é que você escreve? Se é fácil, né, o médium postar. Então o que eu fazia? Eu pegava, né, eu dava, só que eu não tinha cestinha, né, então eu punha na lousa e eu dava essas canetas de lousa branca, né, pegava dois alunos, escolhia dois, e falava, segura aqui. Né? Aí eu falava no ouvido de cada um a letra que eu queria que eles escrevessem. Mas não ouvia, né? Nenhum sabia. Mas era a mesma letra. Só que, se eu falar, por exemplo, A. Gente, cada um de vocês imaginou esse A de uma forma. Então, era uma luta. A mão dos dois para escrever na lousa. Eu falava, tá vendo? Então, como é que você fala que tem fraude? Como é que você põe a mão assim e escreve se eu pedir uma letra e vocês não são capazes de escrever na lousa? Porque não é capaz mesmo. Se eu falasse uma frase, eles também não iam conseguir. Por quê? Porque não dá para duas pessoas escreverem com a mesma caligrafia. Precisa de muito treino para você segurar. Ou então uma se abandona e a outra segura a mão dela. Então é uma brincadeira que a gente faz para mostrar, né, como é que funciona isso. Porque o cara simplesmente pousava a mão e a cestinha andava, né? Vocês veem que a cestinha tem roldana embaixo, né? E ela vai
dançando, né, em cima da folha. Bom, a partir daí ele começou a frequentar sessões nas duas casas em dias alternados, né? E uma coisa que precisa ser dita sobre o trabalho do Kardec, principalmente com relação às perguntas, né, é que esse grupo anterior já tinha uma coleção de cadernos com perguntas e respostas. O problema é que eles eram desorganizados. E quando o Kardec se interessou pela questão, eles deram de presente para ele uma pilha de caderno escrito. Por quê? Porque eles sabiam que o Kardec era capaz de colocar ordem naquilo. E foi isso que ele fez. O Kardec leu todos os cadernos, arrancou as páginas, separou as perguntas, corroborou, né, perguntas e respostas e reescreveu as perguntas e começou o trabalho. Então ele chegava com uma série de perguntas escritas e aí o que ele fazia? Coletava as respostas, voltava para os cadernos e batia essas coisas e escrevia a resposta final. Aí ele discutia com os assistentes. Esse é o trabalho que o Kardec fez para chegar, né, a ter a primeira versão do Livro dos Espíritos, a primeira versão com 501 perguntas. Então, não era um negócio simples. Tanto que se vocês olharem com carinho o Livro dos Espíritos, ele tem uma, eu diria, talvez a palavra não seja certa, mas ele tem uma cronologia de pergunta e resposta fantástica dos assuntos, né? Para você ir da primeira até a 1019 ou 1020, dependendo da edição do livro que você está trabalhando. A priori, o Kardec não era médium ostensivo, ele era médium intuitivo, com certeza, e ele fez essa pergunta para o guia dele, e o guia respondeu em 25 de março de 56, ó, posso te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas na tua casa, não será senão em muito tempo que você vai obter. Por quê, gente? Porque não podia ter interferência pessoal do Kardec. Já foi difícil de aceitar o trabalho dele, né? Aí imagina se ele fosse médium, ele entrasse na casa dele um dia, né? E 10 meses depois ele saía de lá com uma papelada assim, dizendo, gente, conversei com os espíritos e eles me passaram esse material, né? Não é nem questão de queimar na fogueira, é de internar, né? Interna e esquece, joga a chave fora. Por quê? Tudo que o Kardec fez era público. Assim, com gente assistindo, e depois discutindo, lendo, né? Vendo a resposta que os espíritos davam. Então, isso trouxe o quê? Credibilidade para aquilo. Para quem assistia, né? Para os outros, continuou sendo, nossa, que doideira é essa, né? Mas imagina se não fosse assim. Então, o fato dele não ser um médium ostensivo é extremamente importante para o trabalho. É óbvio que ele tinha uma assistência espiritual fantástica, mas ele não podia ser médium. Ele não podia receber e simplesmente escrever. Ele tinha que coordenar esse trabalho todo. A primeira versão do livro saiu em 18 de abril, né? Nós vamos fazer aniversário, né? E saiu em 3 livros, livros mesmo, gente, livro do jeito que a gente conhece, encadernado, separado, né? O primeiro da doutrina, o segundo de leis morais e o terceiro esperança e consolações. Só depois é que vai sair o livro que a gente trabalha. Só que foi interessante esse pedaço aí, porque quando terminou, ele falou, nossa, agora nós vamos publicar. E aí veio uma comunicação de um dos espíritos que trabalhavam no grupo e diz, não, agora a gente vai revisar. E aí foram 10 meses de trabalho para revisar 501 questões. Por quê? Porque os espíritos tinham uma preocupação muito grande, porque eles sabiam o impacto que a obra ia causar. E o que eles não queriam? Que nada que tivesse escrito ali fosse de encontro ou alguma lei da ciência da época, ou a conceito filosófico, ou a conceito religioso. Então tinha que garantir que ninguém ia ter nenhum material realmente para ir contra, a não ser o próprio fato de você dizer, eu não acredito nisso.
né? Então, 10 meses de trabalho, e aí então foi publicado. Se vocês olharem o livro, eu não sei se vocês têm alguma primeira edição aqui na casa, tem uma bonita da FEB, do centenário. Em 1957 saiu uma edição especial da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e ela é bilíngue. Então a página da esquerda está em português, a página da direita está em francês, com as 501 questões. Depois, nos anos 2000 e alguma coisa, um professor da USP, da física, um professor aposentado da física, que é espírita também, ele e mais um assistente retraduziram a primeira versão e lançaram um livro novo, né? Também em versão bilíngue. Então esse é mais fácil de vocês encontrarem. Ele chama Vanderlei, mas eu não sei o sobrenome dele, Sanches, Vladimir Sanches, professor da área de física atômica na USP durante muito tempo, uma das primeiras pessoas que foi estudar essa questão, trabalhou para o governo brasileiro, depois aposentou, né, e aí caminhou por essa questão da doutrina. Ele tem uma visão mais científica da doutrina e ele trabalhou com isso. E aí, a primeira página está escrito um negócio interessante que não tem na segunda. Está escrito assim, ó, o livro, né? Chama Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita, escrito e publicado conforme o ditado e a ordem de espíritos superiores por Allan Kardec. Ou seja, o que os espíritos estão dizendo? Não tem interferência de ninguém a não ser nosso no que está escrito aqui. Por que isso era importante? Porque ali estava a base da doutrina. O que vai ser feito depois, né? Aí sim pode ter com alguém que já estudou. Se você não tem um livro-texto, não adianta, né? Esse era o livro básico para você começar a entender a doutrina. E foi justamente nesse momento de publicar que veio o problema, né? E aí o editor dele diz assim, olha, eu gosto de você, confio em você, li o livro, achei interessante, mas se eu publico isso eu não vendo mais nada com o teu nome. Porque como é que a gente vai explicar, né? Ele tinha livro de aritmética, de astronomia, de francês, e aí? E aí está um livro dos espíritos. Aí o pessoal fala não. Então aí ele recebe, né, a informação, acho que é do Zéfiro, o espírito que fala para ele, que ele tinha sido um druida e ele tinha o nome de Allan Kardec. E aí então ele adota o nome de Allan Kardec, que está escrito errado ali, falta um L, né? E aí então adota esse pseudônimo e tudo bem. Então, livros espíritas Allan Kardec, livros não espíritas professor Ivaí. E aí não tem problema da questão da edição, né? A menos do fato de ter sido queimado, né? Em Barcelona, né? Ainda tinha a Igreja Católica era muito forte, mas é uma coisa interessante, né? Nada acontece por acaso. Foi talvez como é que a gente diria hoje, né? Foi assim, foi um golpe de marketing fantástico, porque depois que queimaram, todo mundo queria ler para saber por que o bispo de Barcelona tinha queimado aquilo, o que tinha naquele livro, né? Aí em 1860 ele publica a segunda versão, olha só o que está escrito depois do título: Filosofia Espiritualista, contendo os princípios da doutrina espírita, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos métodos. Se vocês pegam a primeira versão e a segunda, vocês vão ver que as respostas da segunda versão, na verdade a gente usa a terceira, né? Aqui no Brasil toda a tradução é feita em cima da terceira. As respostas são longas, tem muita nota do próprio Kardec. Por quê? Porque é muito mais filosofia do que a doutrina em si, do que princípio, né? O primeiro as respostas são curtinhas, né? Eu não sei se eu escrevi aqui, mas das 501, acho que são
perto de 200 princípios da doutrina. O princípio é: Deus existe, a alma existe, existe reencarnação, a gente só reencarna para frente, né? Evolução. São coisas simples. Os médiuns já não eram mais médiuns como na primeira versão, tinha diversos lugares do mundo, mas se vocês pensarem numa época sem internet, imagina o trabalho do Kardec, né? De receber esse material todo por carta ou sei lá, por telégrafo, né? Que estava na moda nessa época, compilar tudo isso, né? E aí teve um trabalho grande dele. Por quê? Porque o Kardec fez toda a análise desse material, porque ele tinha experiência do primeiro trabalho e ele tinha conhecimento dos princípios. Para quê? Por que é importante, né? E a gente espírita fala muito do... esse livro é antidoutrinário, né? Não, da questão não é para a gente queimar o livro que é antidoutrinário, é só para a gente não chamar de espírito, né? Ou seja, se você lê alguma coisa e que vai contra algum dos princípios da doutrina espírita, ele pode ser um livro espiritualista muito bom, mas não é espírita. E aí o Kardec já sabia o que é, né, para separar joio do trigo. Essa era a ideia e esse foi o grande trabalho dele, né? Então, e 177 princípios que está lá na primeira edição. Doutrina é um conjunto de princípios para um sistema, seja filosófico, religioso, científico, e o princípio é uma proposição que a gente admite como inquestionável provisoriamente, até que um princípio venha e supere aquele princípio, né? Então, alguns que a gente tem são esses lá. Se vocês pegarem ou o item 5 ou 6 da introdução do Livro dos Espíritos agora, vocês vão ver vários ali, que são um conjunto, né, um subconjunto. Então, existência de Deus, do Espírito, a possibilidade de comunicação, reencarnação, a evolução, né, associada à encarnação, pluralidade dos mundos habitados, isso são fundamentos, né? Quem tiver mais curioso vai lá na introdução atual, ou então arranja essa primeira edição para pegar os 177 que estão destacados lá, né, no finalzinho do livro. Aí tem o conjunto de obra dele, né? Depois, um ano depois, Livro dos Médiuns, que é um manual, né? É um grande manual do espiritismo experimental, tanto que, para quem já estudou, os meus alunos reclamam muito, né, de sair do Livro dos Espíritos e ir para o Livro dos Médiuns, e eu já falo, vai ser um baque. Então se prepara, não vai chorar, não vai reclamar, porque ele tem outra dinâmica. O Evangelho em 64, né? O Céu e o Inferno em 65. O Céu e o Inferno, infelizmente, é um livro pouco conhecido dos espíritas, mas eu peço para vocês leiam, principalmente leiam a parte dos suicidas e mostrem para as pessoas que pensam em se suicidar, porque se eles lerem aquelas cartas, eles vão repensar várias vezes o que eles vão fazer, né? E ele dá uma ideia muito interessante dessa questão do que é ir para o outro lado, né? A Gênese, né, é basicamente o Gênesis da Bíblia, mas na visão espírita. Então é um livro científico fantástico, né, que também as pessoas quase não leem, mas ele é mais menos palatável do que os outros, né? E a Revista Espírita, eu coloquei 68 ali, né? Na verdade poderia colocar 69, porque até quando Kardec é o editor. A revista funciona até hoje, mas o interessante é a gente ter essa coleção. Essa coleção de 58 a 68, 69 tem na internet. Se vocês quiserem, baixem e procurem os temas que estão no Livro dos Espíritos lá, porque muitos temas estão expandidos no formato de artigo científico, é bárbaro, né? Da gente ler, inclusive conversas do Kardec com o Mozart. As duas conversas com o Mozart são fantásticas. E essa eu não vou falar não, que é para vocês irem lá ler, porque vocês vão gostar. Como é que acontece no Brasil, né? Começa junto com a Europa, mas começa com grupos intelectuais que liam francês. Então, olha, estamos falando da virada da metade do século XIX, né? Nós somos uma monarquia, né? E eu diria, eu nunca fui procurar esse dado no IBGE, mas eu acho que o analfabetismo no Brasil batia os 90%,
na virada do século XIX. Embora o governo do Dom Pedro II tenha sido um dos melhores do Brasil. Não sou monarquista, mas eu tenho que defender o que ele fez pelo Brasil. Em 1840 chegam médicos homeopatas que usavam passe magnético e já traziam o conhecimento da doutrina. Em 53 aparece um grupo de estudiosos na corte brasileira. Em 1869 aparece o primeiro periódico espírita brasileiro chamado Eco do Além-Túmulo. Aí em 73 se cria o primeiro grupo que chama Grupo Confúcio. Esse Grupo Confúcio foi idealizado pelo Espírito Ismael para quê? Para organizar e orientar como é que a doutrina ia ser sistematizada no nosso país. E aí, 3 anos depois, nasce a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, que é a bandeira, né? Se vocês lerem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vocês vão entender essa frase. Essa é a frase do Cristo com Ismael, é a bandeira do nosso país, né? Aí aparece em 75 a primeira tradução para o português de Joaquim Carlos Travassos. Ele usa um pseudônimo, Editora Garnier do Rio de Janeiro, serve para popularizar, porque pelo menos está em português, não tinha que ler francês. Já era difícil ler português, imagina ler francês, né? E em 1883 lança o Reformador, existe até hoje. Se vocês olharem aquele site, vocês conseguem entrar e assinar o Reformador, até em formato digital hoje, não precisa nem comprar mais papel, mas existe até hoje. E o grande impulso é o aparecimento do Dr. Bezerra de Menezes, porque foi a pessoa que, por meio daquele grupo Confúcio, que orientou como é que a doutrina espírita iria se organizar no Brasil, para não ser o quê? Para não se dividir e ir cada um para um lado, né? Ou seja, nós não temos uma estrutura tipo Igreja Católica com Papa, essa coisa, mas a gente tem uma estrutura que garante que as casas espíritas estejam todas trabalhando de acordo com o que está escrito no conjunto de livros do Kardec, né? Isso é super importante. Então, o trabalho do Bezerra de Menezes foi muito importante. Aí, no século XX, aqui em São Paulo aparece o Batuíra e cria o periódico Verdade e Luz, que naquela época tinha 15 mil exemplares de tiragem, né? Depois, em Matão, o Caibari Schutel, ele inaugura o periódico Clarim, em 1905, e 20 anos depois a Revista Internacional de Espiritismo. Se vocês entrarem nesse site, vocês conseguem ver hoje, né, e conseguem assinar hoje em papel e em formato só eletrônico. Eu trouxe para vocês, ó, o primeiro Clarim e a primeira Revista Internacional do Espiritismo. Se vocês conseguirem ler direitinho ali, vocês vão ver que a data bate, né? Mas ela existe até hoje e vocês podem ser assinantes das duas revistas, da revista e do jornalzinho, né? Nesse site, ou clarim.org. Aí aparece o Eurípides Barçanufo em Sacramento, né? Ele cria um centro espírita que trata doentes mentais e um colégio espírita, talvez um dos primeiros, isso eu não tenho certeza. O colégio existe até hoje, esse é o prédio original. Hoje o colégio não funciona mais nesse prédio, esse prédio funciona o centro espírita, aqui embaixo é a biblioteca e um café, e em cima tem um salão grande e as salas de trabalho. Eles têm vários eventos, mas em novembro eles têm um congresso super interessante. Se vocês se interessarem, vale a pena. O congresso dura, eu não sei se é quinta noite, sexta, sábado e domingo, ou é sexta, sábado e domingo, mas vale a pena. Procurem no calendário, novembro, todo novembro tem, né? O colégio fica longe hoje porque o colégio é enorme, né? A área que foi doada é muito grande. Do lado tem um hotel, exatamente do lado do colégio. O hotel foi construído no terreno do colégio e parte da renda do hotel subsidia o colégio, né? E o Eurípides Barçanufo tem uma vida super interessante. Ele é farmacêutico, né? Não é uma vida daquelas sofridas, né? Nada. A gente vê que não precisa sofrer para fazer coisa boa. Ele tem uma vida muito interessante.
quem se interessar de ler sobre ele, mas tem também um documentário no YouTube muito legal sobre a vida dele, com pessoas que estão vivas até hoje, que estão inclusive trabalhando lá no centro. O ano passado a gente esteve lá no congresso em 6, acho que 8 pessoas da nossa casa, foi bastante interessante sobre a educação do espírito, né? Era o tema do congresso do ano passado. E é óbvio, né? Aí o aparecimento do Chico na década de 30, não dá nem para falar, né? O primeiro livro dele é o Parnaso do Além-Túmulo, é o primeiro livro psicografado, é o primeiro livro que vai para a justiça por conta do direito autoral. Várias famílias dos poetas, né, que aparecem na obra processam o Chico, né? E é super interessante a dinâmica toda, assim como queimar os livros do Kardec foi importante, né? Isso foi muito importante porque o que acontece nesse processo judicial, né? Se prova que o espírito pode escrever, pronto, foi isso que foi assinado, né? Só que o que valeu, né? O juiz nunca ia dar ganho de causa para as famílias, porque ia ser louco, né? Ele ia ser preso, ia ser internado, porque como é que você vai dizer que o cara escreveu uma obra depois, né? Mas o interessante de tudo isso é que comprova justamente por meio de quê? De caligrafia, de estilo, né? Que eram esses poetas que estavam escrevendo por meio do Chico Xavier. Uma coisa que eu vou fazer um parênteses aqui sobre esse livro, inclusive eu não sei quantos de vocês conhecem, em algum momento do ano passado, uma amiga nossa que trabalhou comigo lá na casa durante muito tempo, professora da Unicamp, não é mais professora da Unicamp há vários anos, ela se mudou para a Alemanha, ela trabalha numa universidade lá com alemão e português. E ela trabalha com poema. E ela veio para cá visitar a família e ela foi convidada a participar. Na verdade, ela deu um seminário para a gente num sábado. Todo primeiro sábado do mês a gente tem um seminário para os trabalhadores na casa. E ela deu um seminário falando da importância do poema, né, e da poesia na questão da nossa saúde mental e espiritual. E assim, nunca tinha ouvido nada parecido com isso, e o que ela conseguiu mostrar para a gente é que quando a gente lê texto corrido, o texto corrido, ele não tem métrica. E como ele não tem métrica, é um negócio complicado para a gente gravar. E que o fato da poesia ter métrica, a poesia é matemática. E o nosso cérebro se apropria daquilo, né? E ela deu uma dica para a gente, e que, mais do que qualquer outra poesia, o conjunto de poesias do Parnaso do Além-Túmulo tem um efeito, né, positivo para a nossa mente se a gente pegasse e estudasse uma a uma e tentasse decorar as poesias. Mas essas, né? Porque tem métrica, né? E porque tem o quê? Tem mensagem para a gente. Então a gente deveria trabalhar mais com poesia, a gente não é educado para isso, né? Mas principalmente para treino das questões cognitivas, né? Então vou fechar o parênteses, vocês procuram, o Parnaso tem na internet e pode baixar, né? Ou compram em papel, mas o interessante é que o Chico tem mais de 400, são 420 e pouco, quase 430 livros publicados em 70 anos de trabalho. E aí é o André, esse aqui, que vos fala, que dá destaque para a obra do Emmanuel e do André Luiz Souza, né? Talvez tenha gente que tenha uma outra visão. É que eu acho que não tem nada parecido para um estudioso da doutrina espírita do que esse subconjunto da obra do Chico. Por quê, gente? Se você é realmente um estudioso da doutrina, né? Então, aí é o professor falando. Eu acho que você precisa estudar as obras básicas. E precisa estudar de verdade. Estudar sim. Né? A gente precisa viver o Evangelho, mas precisa estudar sim. Se vocês já olharam o tamanho, vocês vão ver que é um conjunto grande de páginas para ler, né? E a gente tem pouco tempo.
Então a gente precisa saber o que a gente vai ler, né? Então, se a gente estuda isso, o segundo conjunto que a gente deveria estudar são os livros do Leon Denis, porque os livros do Leon Denis complementam toda a parte filosófica da doutrina, e a gente conhece super pouco dele no Brasil. Eu não sei se toda a obra do Leon Denis está traduzida, mas o Leon Denis tem 18 livros em português, que já é mais do que suficiente, né? Então, aí tem as 5 do Kardec, né? Que é grande, né? Aí tem 16 obras do André Luiz que precisam ser conhecidas na sequência correta, porque tem ligação de uma obra com a outra. E são 100 e poucos livros do Emmanuel pelo Chico, né? Então, 5 do Kardec, 18 do Leon Denis, 16 do André Luiz, 100 e pouco do Emmanuel. Vocês têm bastante coisa para ler e se divertir e aprender, né? Depois, aí lê o que quiser, né? Lê o que quiser, né? Só tem o básico. É o básico, esse é o básico, né? Uma das últimas vezes que o Divaldo veio em Campinas, que foi lá no Guarani, e eu chorei de rir, porque o Divaldo falou que você estuda o livro dos Espíritos a primeira vez, e é assim, árido, difícil, né? Aí você estuda a segunda, e começa a entender alguma coisa. Aí você estuda a terceira, estuda a quarta, aí você morre. E aí você reencarna, aí cérebro zerado, vai começar tudo de novo. Mas brincadeira, a gente volta com intuição, né? Mas é isso, né? Ou seja, a gente tem que usar o nosso tempo, gente, da melhor forma possível, né? Então, se a gente tem pouco tempo, a gente tem que ser criterioso em onde a gente vai usar esse nosso tempo, né? Tem muita gente usando esse tempo só na internet. Tem coisa boa na internet, é só saber procurar, né? Agora, ficar fazendo fofoca ou passando notícia que não tem nada a ver, aí é só perda de tempo, né? Bom, o que acontece aqui? A gente sempre teve, né, como país que tinha monarquista, na Constituição a questão da religião oficial, né? Só no advento da República é que some isso. Só que some isso onde? Da Constituição. Não some da cabeça das pessoas, né? E aí o que acontece? Isso só vai acontecer em 1946. E esse período todo é de muita perseguição. Por isso, saiu há pouco tempo na UOL, 2 ou 3 semanas atrás, um texto muito interessante sobre o Espiritismo no Brasil. A cara do Espiritismo no Brasil é de religião por causa disso, para se esconder, para não ser perseguido, para não ir para a cadeia, para não desaparecer, né? Mas a gente é muito mais do que religião, mas a gente precisou virar religião para que a gente pudesse estar aqui em 2019 falando disso, né? Então, a gente teve um crescimento grande a partir dos anos 60, principalmente com o trabalho do Chico, participação dele no Pinga Fogo, os trabalhos de magnetismo, de mediunidade de efeito físico, os trabalhos do Zé Ligó. O Zé Ligó tem, a filha dele lançou um livro há 2 anos atrás, fantástico, do trabalho dele, né? Então os anos 60 é um período de florescimento, né, da doutrina no Brasil, no sentido de grande divulgação e aprendizado. E no mundo, né? Pouco se sabe, mas há alguns anos atrás saiu um livro muito interessante que é a biografia mais recente do Kardec, que é feita por um espírita francês, chamado Jean Prieur. Jean Prieur morreu com 100 e poucos anos de idade, sei lá, 4, 5 anos atrás, alguma coisa assim. E a La Chatre está lançando os livros dele, já lançou 2. Chama Kardec em seu tempo, né? E depois ele tem um que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e o advento do nazista. Muito interessante o estudo dele. E ele fala uma coisa que chama a atenção na obra do Kardec sobre o que acontece depois. Ou seja, no início do século XX, depois que o Kardec morreu, né,
A doutrina em si na França sofre muito com os que ficaram, assim como o cristianismo sofreu com a partida de Jesus, ou seja, o pessoal perdeu o guia, e quando você perde o guia, você se desorienta. Então, mesmo os seguidores de Kardec, e mesmo com o trabalho do Leon Denis, que foi super importante no início do século, né, para segurar as rédeas, não se sustentou. E não se sustentou principalmente porque a Europa passa do início do século XX, de 1914 até 1945, por dois períodos muito ruins, de duas grandes guerras, ou de uma grande guerra com intervalo. Alguns autores falam nisso. E o que acontece depois disso, né? O aparecimento de ideologias de direita muito rígidas e depois a Guerra Fria. Então, são dois momentos onde o pensamento religioso não é bem visto, né, pelo establishment. Então, o que acontece, né? Se desarticula a visão europeia de religião. E eu entendo que quem passa duas guerras em casa deve ficar realmente muito afetado com isso. É difícil de você entender o que aconteceu. Então, depois da Segunda Guerra, quase não tem traço da doutrina. Eu redescobri a doutrina espírita na França há 2 anos atrás, quando eu entrei em contato com um centro espírita em Lyon, que está super bem estruturado hoje. Mas você andava em bibliotecas, biblioteca também, mas em livraria na França, 10 anos atrás, você não encontrava os livros do Kardec para comprar. Hoje você compra, né? E meio escondidinho, mas você consegue comprar. Aí o que acontece? Nos anos 80, o Espiritismo aparece na Europa com os brasileiros que foram para lá, ou que foram estudar, ou que foram trabalhar. A mamãe, durante muito tempo, ela não é mais, não está com a gente sim, porque ela está vendo a palestra em algum lugar. Mas a mamãe era revisora de editoras espíritas no Brasil. E eu me lembro de chegar em casa, né? Eu morava aqui, eles em São Paulo, e eu chegava em casa e tinha caixas e mais caixas empilhadas em casa, que era gente ou da Europa, ou dos Estados Unidos, ou do Japão, grupos espíritas que pediam, né? E aí a editora enviava os livros, porque eles montavam grupos de estudo. Então isso recomeça a aparecer, e hoje a gente percebe, tem um site nesse centro, o centro de Lyon aponta para um site que mostra o conjunto de casas espíritas atuais da França, e é grande. Não é óbvio, não parece com o nosso, mas para um país que isso tinha quase desaparecido, é muito legal da gente ver que existe, né? E era isso. Eu achei que eu tinha o site, eu não tenho o site aqui, mas eu posso mandar para o Carlos do centro, e vocês entram lá, porque o site é muito bem montado e fala de fluidificação de água, de passe, os livros, tem livros do Chico traduzido para o francês em PDF para baixar, então tem uma coisa super interessante lá. Era isso que eu queria trazer para vocês. Se alguém quiser fazer comentário, quiser fazer pergunta, como eu falo lá na casa, só não pode tirar coisa no cara. Não é polido, né? Se segura aí, gente. Então, gente, estamos abertos aí para perguntas, comentários, fiquem à vontade. Se não gostaram, pode falar também, pode falar. Houve algum estudo com relação ao magnetismo nas mesas girantes, com a relação entre o ectoplasma e o envolvimento subatômico na matéria? Então, a palavra que você usou de conhecimento subatômico não tinha na época, sim, né? O que a gente pode encontrar são nos trabalhos do Hernani. Foi a única pessoa que enveredou por esse caminho no Brasil nos anos 50 e 60. Mesmo os pesquisadores da USP, nenhum deles? Não, nenhum deles. Nenhum deles. Agora, o que se sabe, né, de magnetismo de efeito físico é que é exatamente a utilização de ectoplasma do encarnado e não do desencarnado, né, que tem ação sobre a matéria mais bruta.
né? Então, e que tem um desgaste enorme para a pessoa que doa isso, né? Os grupos da Unicamp, nenhum deles fizeram algum teste? Não, os grupos da Unicamp são mais estudiosos de doutrina do que da parte científica. O GEO, né, você está falando? Isso. E talvez porque não seja uma coisa que chame muito atenção. Se você pegar mesmo no Brasil, tirando o Lamartine Pagliano lá no Espírito Santo e o Hernani, pouca gente enveredou por esse caminho, né, da parte científica como Kardec fez, né, ou Gabriel Delany, o pessoal da época. Né? Porque está estagnado a questão da pesquisa científica da doutrina espírita de longa data. Sim. Muito tempo. Com certeza. E tanto que pouca gente seguiu o que o Hernani fez, né? A gente tem os livros, eu vi um deles ali, né? Mas a gente não tem seguidor, principalmente por conta disso que eu falei aqui, né? A gente tem uma cara mais de igreja, né? E a gente enveredou mais pelo caminho do cuidado, da caridade, da filantropia, né? Então você vê, por exemplo, poucos grupos que efetivamente estudam, inclusive, a nossa cara de igreja, o meu ponto de vista, está muito do sincretismo que houve, a união do catolicismo. Com certeza, com certeza. Durante e não tem como você tirar isso, né? Nem tem como tirar e nem tem motivo de fazer isso. Certo. Né? Ou seja, faz parte do próprio crescimento, né? de você não dá salto na vida, né? Então é complicado, a gente tem que ir a passo pequeno e mudando, né? E mudando no sentido, não de que tem coisa errada, Sim. mas de que conhecimento é feito como, né? Com tijolo, né? Claro. Você vai colocando tijolo, construindo parede, né? E se você acha que vai colocar o tijolo em cima sem ter coisa embaixo, você não está construindo nada. Exato. Né? Alguém levantou a mão lá Tem uma atrás. pergunta ou comentário, por favor. Boa noite. Se você me permite uma pergunta fora do tema, Pode, se eu souber, sem problema. você pode me falar um pouco sobre afinidade fluídica ou me indicar um livro? Sobre afinidade fluídica? Sim. Bom, vou falar o que eu sei, porque isso está no Livro dos Espíritos. E está lá em um dos capítulos da parte 20 do Evangelho, quando Jesus chama amai amigos e inimigos. Alguma coisa assim. 20 alguma coisa, procura no Evangelho. A questão é, nós somos um conjunto, né, que vai da alma, que no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que não se sabe do que é feito, né, até a matéria bruta, que é o que a gente tem de corpo conhecido, está lá na tabela periódica de química, né. A gente fala dos 3 corpos, mas na verdade a gente tem um único, que é contínuo. É que é mais fácil de você entender espírito como uma matéria desconhecida, perispírito como uma matéria intermediária, mais matéria, né? E corpo denso. Né? O perispírito é formado de um conjunto enorme de matéria, né? Porque está lá no início do livro dos Espíritos, que fala que tem 2 princípios, o princípio material e o espiritual, e eles se juntam e começa a evolução, que quem vai depois descrever isso com mais propriedade é o André Luiz no Evolução em 2 Mundos. Né? Mas aí, a questão que eu quero responder para você é que esse conjunto de fluidos tem uma vibração. Essa vibração é individual. Essa vibração depende de todo o conjunto de sentimento que você tem. Por que eu digo isso? Porque a questão de atração, de afinidade ou não fluídica, não tem nada a ver com o que muita gente acha de uma pessoa ser boa ou a outra ser ruim, mas tem a ver com diferença de vibração. Né? Então essa história de você chegar perto de alguém e falar, nossa, me sinto mal, acho que ela deve estar carregada. Você pode estar carregado, não tem nada a ver com o outro. Você só não vibra igual, né? Da mesma forma, é que quando a gente, minha avó dizia, né? Quando a gente vira espírito, todo tropeção foi espírito, né? Empurrou, então me empurrando. Então, é o espírito, é o teu que não olha para o chão, não vê que buraco, né? Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente tem essa questão vibracional, né, ela é normal em todos os campos, ou seja,
não sei os teus gostos, né? Mas vamos dizer que você goste, por exemplo, de jogar dominó, né? E você se afina com pessoas que jogam dominó. Vocês se encontram num dia à noite para jogar, ficam alegres, mas você não consegue ficar perto do pessoal que joga baralho, que é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque vibra diferente, né? A questão só de fluídica é que depois a gente extrapola isso e acha que é tudo influência espiritual, é influência do teu espírito. Agora, você pode ser influenciado por pensamento, por espíritos desencarnados e por encarnados. É uma coisa que a gente esquece muito, de que a influência é espiritual e não importa se tem corpo ou não. E isso muda a forma com que a gente pode vibrar. E isso pode trazer uma série de consequências positivas ou não para a gente, né? Ou seja, imagina que na tua casa vocês vivam super bem, o grupo, né? E aparece uma pessoa que é colérica. Essa pessoa desarmoniza, ela não precisa ser ruim, mas ela desarmoniza o grupo. Quanto mais vocês estiverem orientados para aquela frase de Jesus, orai e vigiai, menos a ação dela existe sobre o grupo. Quanto mais disperso a gente está, mais fácil é a gente ser influenciado. Por quê? Porque a gente está muito mais perto das vibrações baixas do que das altas. Porque se a gente estivesse perto da vibração alta, o planeta não era ainda de prova e expiação, né? Eu brinco com os meus alunos, por que a gente vai em tudo que é museu do mundo, né? E a gente vê pinturas fantásticas do inferno e não vê do céu? Porque a gente nunca esteve no céu, mas a gente já passou milhares de anos no inferno, a gente conhece o inferno. Se algum de vocês leu lá o Dante e viu a descrição do inferno, é a descrição real do quê? De um mundo inferior, porque é onde a gente esteve. A gente não sabe nada do mundo superior. Quando a gente pega da questão 100 em diante do Livro dos Espíritos, aquele capítulo que fala da escala espírita, aliás é um detalhe interessante porque os espíritos não queriam falar aquilo para o Kardec, mas o Kardec ficou insistindo, então tá bom, a gente vai te dar uma divisão, mas não serve para nada, né? Os espíritos falam, né, daquela terceira ordem, cheia de detalhe, da segunda um pouquinho e da primeira, espírito puro, né? Não diz mais nada. Por quê? Porque nenhum dos espíritos que trabalharam com Kardec sabem como é que é, eles não são. O único que a gente conhece foi Jesus, né? A gente não sabe nada de Jesus, né? A gente só sabe que ele é muito bom, porque ele veio aqui tentar ajudar a gente. E não precisava, né? Não tinha nenhum motivo dele fazer o que ele fez, mas ele fez, né? Mas é mais isso, ou seja, você pode entender melhor, por exemplo, lendo os livros do Matheus Tubino, ou Mathieu Tubino, que foi o único cara aqui no Brasil que escreveu coisas sobre ectoplasma, principalmente sobre o uso de ectoplasma para cura, que é o segundo livro dele. O livro saiu há 2 anos atrás, alguma coisa assim. Não sei os nomes do título, né? O primeiro me parece que é esse fluido chamado ectoplasma, alguma coisa assim, mas o Matheus era professor da Unicamp, da Química, trabalhou na nossa casa, depois saiu. Eu não sei, como ele não é brasileiro, virou brasileiro, eu não sei se os livros são Mathieu, né? Ou Matheus, porque todo mundo chama, o livro o nome original, então é Mathieu Tubino. Tem 2 livros, vale a pena de você estudar. Outro livro que é interessante para você entender coisa de fluido é de um nosso trabalhador que infelizmente está com problema de saúde e não está trabalhando mais, que é o professor Aécio, que também é da Química da Unicamp, da época do Matheus, e chama Introdução à Ciência Espírita. Esse é um livro super interessante para conhecer também, é uma das poucas pessoas que escreveu alguma coisa mais científica. Então, são os 3 livros que eu te indicaria para você ler, além, né, do capítulo que fala amai vossos inimigos no Evangelho, porque a explicação, né, sobre essa questão fluídica é muito interessante lá. Obrigada. Não por isso. Fala.
Primeiro eu ia perguntar do Aécio, porque faz muito tempo que eu não vejo, nós fomos diretores junto na UNS, quando fizemos um congresso estadual em Campinas, o Aécio era vice-presidente, secretário. Estou esperando terminar para perguntar do Aécio, que faz um século que não tem notícia dele. O Aécio está muito debilitado, fisicamente, mentalmente não, a cabeça está ótima, mas muita dificuldade de falar, muita dificuldade de se locomover. Né? A gente tem um grupo na nossa casa que atende pessoas, né? Eu sou membro honorário do grupo, porque como eu não tenho muito tempo, eu vou quando dá, né? Mas na casa do seu Aécio eu tento fazer, porque é na quinta-feira de manhã, então eu forço meus horários para poder ir, para poder conversar com ele. Eu vou fazer o seguinte, antes de sair eu vou pegar o dia, o jeito de visitar junto. Legal. Tenho certeza que Tranquilo. Se a cabeça dele está legal... Não, a cabeça dele está ótima, ele acabou de lançar um livro, não sei se vocês sabem, né? Um livro novo, Não. É um livro de casos. Eu não lembro agora aqui, eu li no fim de semana, assim, do sábado de manhã ao domingo à noite, acabou o livro. Mas vale a pena, tem lá na nossa livraria, mas se procurar pelo nome dele, é que eu não lembro a editora que ele trabalhou dessa vez, né? Mas é uma compilação do trabalho dele na sala mediúnica, né? De casos, de conversar do dialogador com o médium. Que nós fazíamos uma turma agora, Davi Bianchini, Aécio, Miranda, Sônia e Toninho. Miranda trabalhou com a gente muito tempo, trabalhou no JET comigo, né? E o Davi Bianchini tem problema de horário por causa da PUC, né? Então a gente se encontra em geral de sábado ou em algum dia que ele pode ir lá dar palestra. Mas a minha pergunta, na verdade não é uma pergunta, em 18 de abril a doutrina faz 162 anos, o movimento, eu estava comentando hoje com o Antônio, que o movimento espírita no Brasil, o movimento espírita no Brasil não, o movimento espírita é muito pobre, quase miserável comparado com os outros movimentos religiosos. O catolicismo, 1500 anos aí trabalhando, o protestantismo acabou de fazer 500 anos. E o Brasil, e aí o movimento espírita 162 anos. Mas, na minha opinião, além dele ser pobre, ele tem um desagregador. Que cada um quer ficar dentro da sua casa espírita sem fazer esse carisma, essa diversificação. Então, acho que nós estamos precisando aumentar o movimento espírita em termos de divulgação, até para fazer uma homenagem a Kardec, que diz na introdução, né, quem puder fazer prosélito, que faça em favor da doutrina. E para o nome é? Sônia. Sônia, para isso a gente precisa apoiar muito o trabalho da USE. Eu que já fui diretora da USE, que sei. Porque a USE carece de tudo, né? De ajuda. Você vê, a banca teve que ser fechada agora, né? Vai vender capinha de celular, essas coisas, né? Porque não estava conseguindo tocar. Então, por meio dessa estrutura paulista, né? Que é a USE, ou em Minas Gerais não é USE, tem um outro nome, né? Mas são esses grupos que a gente consegue fazer esse movimento que está sendo feito, ou seja, frequentar outras casas, conhecer, né? Ir palestrante de um lugar para o outro, para a gente poder movimentar, né? Eu lembro do Aécio, que foi logo após o movimento, e a USE nunca foi tão forte como na nossa época. Ela foi caindo. Eu não sei se pessoas como o Aécio, Miranda, o Davi, eu mesmo, desistimos de trabalhar, de bater em boca de não falar. Então, mas também a gente não pode desistir, né? A gente tem 2 representantes da nossa casa na luz, eu acho que a gente precisa apoiar. Precisa sim. Você quer fazer pergunta? Não. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Tá bom. Bom, então acho que a gente pode, nesse momento, encerrar o nosso trabalho, né? Mais uma vez eu queria agradecer a você. Eu que agradeço. Pela sua atenção.